Rapaziada, o site Diário do Peixe deu que Pedro Martins será demitido do Santos após 5 meses como CEO. Pressão de diretores, pressão de conselheiros, e eu sei de mais pressões que podem fazer o Santos anunciar a saída do dirigente nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias. Eu já tinha avisado vocês que me acompanham aqui no canal. O cara tá na berlinda. No vídeo de ontem, que eu falei direto do CT, pode puxar lá. Eu falei, tem gente insatisfeita com a parte de cima. Jogadores, comissão técnica, enfim. Vou contar tudo para vocês a partir de agora, então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, porque merece esses bastidores, hein? Compartilha com os amigos para que eles possam comentar aqui. Pedro Martins, de 0 a 10, você viu? Em que nota? Qual nota foi para você no Santos? Qual nota é? Porque ainda não foi demitido oficialmente. Por que eu falo que não foi demitido oficialmente? Porque eu entrei em contato com o Márcio Calves, gerente de comunicação, e a resposta foi, olha, não temos nada para informar oficial. Não tem nada que chegou pra gente de maneira oficial. Perfeitamente o Santos agindo, a comunicação do Santos agindo como deve agir. Se não for comunicado pelo presidente, não for comunicado por alguém, né? Mas o Diário do Peixe é um portal de muita credibilidade e com muitas informações, tá? O que eu sempre digo para vocês, venho dizendo nos vídeos, é que era iminente a saída dele. O primeiro erro que irritou demais, mas demais mesmo, pessoas ligadas ao presidente Marcelo Teixeira, foi a multa rescisória de 2 milhões de euros do técnico português Pedro Caixinha, que entrou na justiça agora contra o Santos cobrando esse valor na FIFA, tá? Judicializou. Óbvio que o Santos corre risco de transfer ban com isso, né? Porque diz que o Santos não fez uma proposta razoável para ele, essas coisas. Pô, um cara colocar uma multa dessa para um técnico contratado aos 45 do segundo tempo, nem digo isso, na prorrogação, pô, é um cara que não tem a mínima noção de mercado, ou veio de um Botafogo onde ele servia café para o John Textor e achava que o mundo era colorido, né? Não sabia a realidade do Santos, não sabia. Errado também foi o presidente e o comitê de gestão que assinaram o contrato permitindo essa multa. O estopim mesmo, né, veio com aquela entrevista pós-demissão do Caixinha, que ele lamentou, só faltou chorar a saída do Caixinha, esculhambou a instituição, esculhambou o Santos, falando que existem travas institucionais, que o Santos ia morrer pelo saudosismo, que ele foi contratado para isso, para aquilo, e quem segurava ele, segurou ele depois daquela entrevista, pelo que eu fiquei sabendo, foi o presidente Marcelo Teixeira, que jogou ele aos leões naquela entrevista, tá? Mesmo sem ter um técnico substituto, que só veio só depois, né? Bem depois. O presidente falou para ele ir lá conversar com jornalistas, dar uma satisfação, né? E aí ele arrebentou com o clube, arrebentou com pessoas próximas ao presidente, que sentiram o golpe. O tratamento com os jogadores, o dia a dia no CT Pelé, é controverso com relação às falas do Pedro Martins naquela entrevista de travas institucionais. Porra, pediu uma televisão para assistir a Ana Maria Braga de manhã. Ontem o senhor não apareceu no campo enquanto a imprensa esteve lá, né? Acompanha parte da entrevista do Kleber Xavier e sai. Na apresentação falou, olha, não conhecia, fiquei conhecendo e vi que ele tem o perfil do Santos. Pô, puta balela, né? Puta historinha pra boi dormir. E aí veio o grande finale. Verón chegou atrasado em treinos, num deles me disseram que um pouco alterado, alegre demais, tá? E faltou no treino do dia da viagem para Porto Alegre. Foi cortado a delegação e foi apenas multado pelo Pedro Martins e reintegrado ao elenco. E aí foram dar uma olhada no contrato do Verón, que não tá servindo pra porcaria nenhuma no Santos, tem 22 anos só, se perdendo totalmente. Olharam, não tem nenhuma cláusula que o Pedro Martins tenha colocado ali, e falha da diretoria também que não viu isso, de que em atos de indisciplina, reincidências, e ele é reincidente,
né, rescisão automática, devolução automática. Não tem nenhuma cláusula. O Porto tá dando risada. E ele foi reintegrado pelo Pedro Martins. Pronto. E aí foi o estopim. Aí, ontem eu ouvi no CT Repelé que o relacionamento com o CEO do clube não é das melhores entre jogadores. A comissão técnica nem digo, porque os caras chegaram agora, mas pessoas próximas ao presidente, os olhos do presidente lá no CT Repelé, não é um relacionamento bom. Dizem também que ele foi uma indicação de um órgão que comanda o futebol brasileiro, a CBF, né? Que ele foi uma indicação ao Santos da CBF. Ele trouxe mais 2 com ele que me disseram que são assistentes do gerente de futebol, que não gera em nada o futebol, o Guilherme Souza, que era do Curitiba, que só tinha trabalhado na base e tal, né? Que os caras ficam jogando videogame o dia inteiro, ou pelo menos parte do dia jogando videogame. Me falaram isso de dentro do Santos e ninguém me desmentiu quando eu coloquei isso a público. Então essa série de coisas, cara, uma hora iam estourar. Não dá para o presidente segurar mais. E hoje, na reunião do conselho, vai ter a pressão também sobre isso. É sobre a Arena, mas mais cedo ou mais tarde o Santos vai anunciar. Esse vídeo tá valendo, tá? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai anunciar. O Santos vai anunciar. Agradecemos aos serviços prestados, mas optamos pelo desligamento do Pedro Martins. Geralmente, CEO de clube não tem multa rescisória. Será que ele fez a multa rescisória alta também para o contrato dele? Eu não tenho essa informação. Porque se tem multa no contrato desse cara, aí é um absurdo do absurdo. É um absurdo do absurdo. O Galo, por exemplo, né? E eu o critiquei bastante, ele saiu sem multa rescisória, não tinha multa. Em contrato de dirigente não tem que ter multa, tá? Tem lá o contrato a ser cumprido e tal. Se as partes se entenderem e tal, uma das partes entender que tem que sair sem multa e ponto final. Não tem que ter multa. Se tiver multa, aí o cara defendeu, né? É em benefício próprio, né? Não pensou na instituição. Porque falou, sabe quantas rescisões estamos pagando? Sabe quanto isso, aquilo, tal, né? O Vanderlei Luxemburgo disse que foi procurado pelo Marcelo Teixeira. Ele disse no programa do Galvão Bueno. Isso já é um indício de que ele vai ser substituído, né? Que seria mais cedo ou mais tarde. E que, por enquanto, ele não queria isso, tal, o Luxemburgo. Mas o Luxemburgo é muito amigo do Marcelo Teixeira, é bem capaz de aceitar mais pra frente esse desafio de uma coordenação técnica, de uma aproximação, assim, uma volta ao futebol. E o Luxo é aquele cara que, se der problema com o técnico, ele vai lá e assume e resolve. Enfim, embora muitos acreditem que ele seja ultrapassado. Mas ele é um cara, talvez não para CEO do clube, mas para um executivo, para um cara que tome conta do futebol, que é o nosso produto fim. Tá? O Pedro Martins falou que os departamentos não se falavam. Baita mentira. Se falam diariamente, todos os departamentos são interligados. Um não faz nada sem o outro, não pode. Eu trabalhei no Santos, eu sei como é que é. Parem, gente. Essa falácia do Pedro Martins, ele só errou, em 5 meses ele só errou. Por isso que o Botafogo liberou tão fácil. Vai. A gente arruma outro para servir café pro Textor aqui. Então ele chegou como campeão brasileiro da Libertadores e fez uma gestão péssima. Falar de 100 dias de gestão num dia depois que o Santos completa 113 anos sem técnico, não tem que ficar, né? Vai assistir a Ana Maria Braga em casa agora. Estamos só aguardando a confirmação oficial. E eu tô lendo teu comentário aqui. Valeu, tchau.